A gente faz a transformação, fica meio vago, né? E aqui a gente está discutindo, assim, de maneira mais, tipo, ampla, né? A gente está vendo a gente mesmo ali, sabe, assim. A gente não tinha essa experiência aí de ver, sabe, as práticas da gente, e ver o que a gente precisa melhorar. Justamente para observar uma aula que a gente dá, uma atividade que a gente propõe. Então, está sendo muito prazeroso para a gente. Formar pessoas para o trabalho com a criança pequena. Formar a nós mesmos. Sensibilizarmos-nos para o trabalho com a criança pequena, para a escuta de crianças que nem sempre falam pelas palavras, mas por meio do corpo, dos movimentos, dos sorrisos, dos afetos. Por onde começar? Como desvendar a curiosidade infantil? Como traduzir em conhecimentos as simples manipulações das crianças, seu olhar interrogativo para si e para o mundo, seus movimentos, seus experimentos? E o que, na realidade, elas estão sentindo? Só podemos tentar adivinhar. O mistério é, justamente, parte do que nos atrai nas crianças. Os olhos daquelas crianças, mais do que qualquer outra coisa, eram como janelas de suas almas. Capturar o que sentem os pequenos, o que querem descobrir e o que sabem, possibilita olharmos para as crianças de uma nova maneira, inquieta e provocadora. Possibilita, em nosso fazer pedagógico, propormos práticas que dialoguem com a criança capaz, competente e curiosa que se esconde por trás de cada uma. Constituir-se como professor da educação infantil não é tarefa fácil. É um processo longo, com idas e vindas, avanços e retrocessos. Requer sensibilidade para desvelar o que há por trás dos gestos, expressões, falas e ações das crianças. Então, como podemos disparar um processo inicial de reflexão sobre a prática voltada para docentes que buscam ampliar sua formação profissional para trabalhar com crianças pequenas? Trilhar os complexos caminhos para a formação docente requer fazer escolhas. Queremos formar, informar, transformar ou tudo isso junto? Queremos, então, refletir com o docente sobre a sua prática e, assim, refletir sobre o trabalho docente. Optamos por uma formação continuada, na qual procuramos refletir sobre a prática com as professoras, em busca de um planejamento mais flexível, que possa incluir mais ativamente a criança e o seu ponto de vista. É, na verdade, um início de conversa, um pontapé inicial, que alavancou uma experiência de inversão de perspectivas sobre o lugar do adulto e da criança no processo de ensinar e de aprender, no planejamento e nas atividades. Em uma formação reflexiva, como podemos possibilitar que todos compartilhem seus conhecimentos, saberes da docência, anseios e dúvidas? Quais princípios adotar para que todas as vozes sejam tratadas de forma simétrica? Simetria.
Traduz-se em relações equivalentes entre os participantes para que não haja nenhum tipo de hierarquização, tanto do papel desempenhado por cada um, quanto do conhecimento trazido por eles, já que a ideia é compartilhar os saberes. Escuta. É uma derivação do primeiro, já que só há escuta quando todas as vozes são tratadas de forma simétrica. Currículo emergente. É uma espécie de resultado da combinação dos princípios anteriores, simetria e escuta. Nessa abordagem de currículo, planeja-se junto às crianças e não para as crianças. Estabelecidos os princípios, como criar um ambiente colaborativo, um clima caloroso, de franqueza mútua e de confiança, quais posturas adotar? Aliada aos princípios, as posturas de escutar e acolher ideias, dúvidas, questionamentos e sentimentos, sem julgamento, abre possibilidades de problematizar e interferir na prática, com o objetivo de buscarmos formas de avançar no trabalho realizado com as crianças. Tanto os princípios quanto as posturas conduzem o trabalho proposto, não apenas nos encontros formativos, mas também na proposta realizada com as crianças. Então, hoje nós vamos começar a construir nosso ônibus. As sugestões das crianças são ouvidas e acolhidas. Aí eu trouxe papelão pra gente fazer como se fosse essa parede, né? Do ônibus. Como é que será que a gente pode montar? Isso mesmo, André. Vamos ver aqui. Segura aqui pra mim, então. O André já levantou um pedaço aqui. Será que se a gente montando assim, a gente consegue fazer o ônibus? As crianças são provocadas a participar e encontrar soluções para construirmos o ônibus. Que caminhos trilhar para que a formação continuada possa fomentar no professor a reflexão sobre seu fazer em busca de uma prática pedagógica transformadora sem engessar o processo? Adotamos um roteiro metodológico cujo movimento é flexível e cíclico, onde há espaço para ir e voltar, para intercambiar momentos que só a prática formativa poderá delinear. Momento em que, por meio da gravação em vídeo das turmas observadas na instituição, construímos um mapa das práticas realizadas, localizando os eventos, os tempos e os espaços da rotina das crianças. Momentos em que a formadora e professoras se encontram para refletir sobre a prática docente, tendo as gravações e vídeo como referência. Para organizar os encontros, alguns tópicos e instrumentos foram utilizados. A reflexão sobre as práticas realizadas com as crianças nos leva a detectar pontos de estrangulamento, ou seja, aqueles pontos que dificultam a participação mais efetiva das crianças e inibem sua curiosidade. Esperar a sua vez não é fácil com eles. Ele está fazendo, eu tô vendo meu colega fazer, mas eu quero fazer. A gente escuta os meninos. A tomada de consciência do grupo sobre esses pontos é o disparador da criação de novas possibilidades. Algumas atividades que foram refletidas nos encontros formativos e que têm potencial podem ser ampliadas com as sugestões dos membros do grupo e colocadas novamente em prática.
atividade reconstruída é vivenciada pelas crianças e professoras. A partir da prática ampliada, novas reflexões são realizadas. A observação da prática ampliada possibilita um olhar reflexivo mais apurado das professoras. A tomada de consciência sobre seu fazer pedagógico ganha novos contornos e gera novas aprendizagens para o grupo. Mas na minha ideia não era para misturar, era fazer cada garrafa de uma cor. Só que aí na hora que eles escolheram duas cores, aí eu pensei assim, por que não misturar? Não tem problema nenhum misturar. Uma certa utilidade para aquela garrafa, sabe? Durante o decorrer de uma semana para cá, né? O que aconteceu, eles estão pedindo para fazer. Olha que legal, então eles então estão pedindo. Realmente virou um jogo mesmo. Porque era só conhecer, né? Fazer uma experiência, conhecer uma cor, né? Misturando, formar outra cor. A garrafa com a água dentro, era só para fazer essa questão e já virou um jogo. A ideia de realizar uma nova prática, que emergiu da escuta das crianças por uma das professoras, permitiu o partilhamento dos lugares de pesquisadora, formadora e docente, e uma nova possibilidade de trabalho com as crianças, capaz de promover uma maior participação e interação entre elas, delas com os adultos e com os materiais. Era uma vez um tempo. Era uma vez a infância. Era uma vez a criança. Era uma vez a educação. A educação infantil, a educação infantil das crianças. Era uma vez um tempo. Era uma vez um tempo chamado infância. Tempo primeiro na vida da gente, na vida de todos nós. E nos tempos primeiros deste primeiro tempo, a infância. Era uma vez as infâncias. Infância rica, infância pobre, infância branca, infância preta, infância urbana, dos condomínios, dos morros, infância do campo, das reservas, do terreiro, do quilombo. Infâncias. Era uma vez a criança. Era uma vez as crianças. As que querem aprender. Todas querem aprender. As que querem brincar. Todas querem brincar. As que querem atenção e cuidado. Todas precisam de atenção e cuidado. Era uma vez a educação. A educação infantil das crianças. E o que é que ela é? E o que é que ela quer? Brincar? Cuidar? Educar?